E aí, amados, tudo bem? 1 Timóteo, capítulo 16, diz assim: Mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Foi Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo se achava um dos piores pecadores, mas incentivando a Timóteo, disse que Jesus viu algo nele que transformou, trouxe ele para servir a Jesus. Paulo era um homem inteligente, um homem que tinha tudo para seguir o rumo dele, mas ele teve um encontro com Jesus lá em Damasco, onde ele ficou cego por um período por ter visto a Cristo e depois da conversão dele. E ele diz para Timóteo, quando ele escreve para Timóteo na primeira carta, que ele era um dos piores pecadores. Eu não sei se você se sente como um dos piores pecadores, mas eu acho que todos nós, ao ser resgatado por Deus, se sente fraco, pecador. Mesmo servindo a Deus, nós somos pecadores, mas pecadores remidos. Pecamos, mas não queremos viver no pecado. Assim, queremos mudança. Por isso que Pedro fala nas cartas dele que devemos se santificar. A santificação é largar os vícios que o mundo ensina. E que foi a mudança de Paulo. Paulo tinha uma base porque ele estudava as leis judaicas. Mas quando conheceu a Cristo, ele conheceu de uma forma fundamental e começou a falar de Cristo e quis passar isso de uma forma tremenda. Por isso que no final do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz: Ide e pregai a todas as criaturas e fazeis discípulos. E foi o que Paulo se sentiu ao ser transformado por Cristo, ao encontro com ele, mesmo sabendo que era um pecador, não quis ficar na mesmice. Ele foi e quis passar o que ele sentiu ao conhecer a Cristo, as boas novas, que é o Evangelho hoje em dia, que muitos criticam tanto, diz que a Bíblia foi mudada demais, não é de Deus, mas se você analisar do Gênesis e Apocalipse, fala do plano real que Deus planejou através de Cristo para nos salvar. Só aqueles que leem a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, que foi que Cristo deixou antes de subir aos céus, que muitos não acreditam, mas é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que agora, nesse momento, se você estiver assistindo, vai entender que Ele é que ajuda a interpretar toda a palavra que é dada para um bom senso e uma boa capacidade de refletir do que Deus quer falar para você hoje. Deus é algo tremendo, amado, na vida nossa. Se Deus fez isso com Paulo, tirou ele de um rumo que era de perseguidor, que matava os evangélicos, os cristãos daquela época, para servir, para evangelizar, para passar pela mesma situação, só sendo Deus e Cristo transformando a vida de uma criatura. E é isso que Ele quer com você. Mesmo você se achando um pecador, que não tem jeito, todos nós fomos resgatados de uma forma tremenda. Cada um tem uma experiência tremenda. Paulo teve a sua experiência, como eu tive a minha experiência, como você teve a sua experiência, ou vai ter ainda a sua experiência. Mas Cristo, como advogado, está lá para te defender. E Deus está para te transformar através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Pelo amor que Ele tem, pelo plano que Ele traçou, desde lá, de Adão até agora. Deus tem um plano, tem um projeto na tua vida. Amados, a gente, quando observa isso, a gente fica admirado. Tem um livro
de Paulo que escreveu, não vou citar tanto, para não prolongar tanto o entendimento, que é a orientação para a vida, através das lições do livro de Filipenses, capítulo 4. Porque as cartas, quando foram escritas, não tinham capítulo nem versículos, mas foram transformadas para uma boa compreensão da leitura. Assim, eu tirei pontos para que você colocasse na sua vida de hoje e refletisse. E uma das coisas interessantes, no versículo 4 do capítulo 4, Paulo diz: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Ele quer que você comece o dia se alegrando, independente da situação, da dificuldade. Mas a base fundamental do ser humano, independente do que passa ou que está passando, é saber que Deus está no controle, e a tua alegria é o conforto do controle de Deus. E ele diz lá no versículo 5 que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto de estar no Senhor. A moderação é um domínio próprio, um autocontrole da situação, do momento que você esteja passando. É outro conselho. Você está preparado, porque Jesus está perto de você, Deus está perto de você, através do Espírito Santo que está com você. Assim que você tenha um autocontrole, um domínio. Isso ele dizia para a igreja de Filipos. E eu estou dizendo para nós, para que possamos se adequar com isso. E ele diz: não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e de ações de graças. Uma chave: sempre ore, amado. Não se preocupe com o que está acontecendo, esteja sempre orando. Todos os dias, eu e minha esposa fazemos um culto do lar, onde oramos, intercedemos pelos nossos familiares. Isso traz um conforto tremendo. E olhe que a luta é grande. A luta em cima de mim, da minha esposa, atividade das situações do dia a dia é grande. A gente não está livre disso. Mas Deus, Ele está conosco. Ele está no controle. Ele vê, Ele sabe o que a gente está passando. E mais através das orações, a gente se fortalece, porque a graça de Deus derrama sobre nós. E Paulo lembra disso para a gente. E ele diz lá no versículo 7... a paz de Deus excede todo o entendimento. Guarda isso no coração. A paz, em meio a todos os conflitos, sempre tenha esse controle de saber que a paz vai chegar na vida da gente. Por quê? Deus está no controle, no momento certo e na hora certa. Pode vir várias setas, pessoas querendo perturbar, mas Deus vai trazer o controle. Deus vai trazer a tua paz. As pessoas vão vir com palavras que vão te confortar, porque Deus usa para saber trazer a tranquilidade na tua vida. Isso é comigo, é com qualquer um. Se você está aperreado nesse momento assistindo esse vídeo, saiba que alguém vai chegar e vai tranquilizar com a paz de Deus. Pode até ser eu falando agora nesse momento para você, entendeu? O ser humano é imprevisível. Nós no momento estamos em paz, no momento estamos em guerra, porque são várias setas malignas de pessoas usadas para querer perturbar o seu ambiente. Mas lembre-se, Deus está contigo. Ele vai trazer a paz para o teu coração. Confia nele. No 8, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso e ocupe o seu pensamento de vocês. Ocupe os pensamentos em coisas boas. Fale com pessoas que tragam palavras de conforto, não com palavras negativas. Fale com pessoas que sejam positivas na sua vida. Corra dessas pessoas negativas, que só traz notícias ruins, que só traz coisas ruins. Isso não leva a nada. Procure coisas boas. É o que Paulo diz através desse versículo. Porque coisas boas te revestem para um momento de paz e de tranquilidade. E isso, o mundo, a própria carne que está em nós, vai querer te perturbar. Procure se abraçar com coisas boas, leituras boas, ouvir músicas boas. Dizem que conselho não presta, mas conselho presta, amado. E conselho de pessoas boas vai ajudar muito a sua vida. O versículo 9.
o que também aprenderam e receberam e ouviram de Paulo e virão de mim, isso põe em prática, porque Deus da paz estará com vocês. É o versículo que Paulo disse lá em Filipenses, mas eu adaptei agora tanto na leitura para mim e para você, porque o que Paulo está dizendo é o que Paulo ensinou ao povo lá de Filipenses, o que eles aprenderam e receberam e ouviram, as mesmas coisas que vocês estão escutando agora, isso põe em prática, porque é de Deus. Eu sou um instrumento que espero ser usado e que você perceba que seja Deus falando através de mim. E creia e põe em prática. É a coisa melhor que tem, amados. Fiquei muito alegre, diz Paulo, no Senhor, porque agora, uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado. Antes, só que lhe faltava a oportunidade. Paulo, quando lembra isso para o povo de Filipenses, é uma lembrança que eu quero dizer a vocês. Não deixe de estar sempre cuidando dos seus familiares, porque a retribuição é recíproca, um cuidando do outro. É uma regra prática da convivência da vida de cada um de nós. Paulo estava preso nesse período e precisava de cuidado. E o povo de Filipenses lembrou e voltou a cuidar de Paulo. E ele se alegrou com isso. Quantos de nós estamos doentes, feridos, afastados, machucados? E muitas pessoas negligenciam, não querem nem papo. Cuidem, amados, converse. Aperte a mão, abrace. Se ele precisa de alimentação, leve a alimentação. Você tem que demonstrar o amor, que isso vai ser recíproco. Alguém vai se lembrar de você e vai fazer a mesma coisa. É o que Paulo estava dizendo nesse momento. E ele diz: eu digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo nos dá outra orientação. Ele diz que em qualquer situação, estando bem ou estando mal, ele crê que Deus está no controle. Seja com você essa mesma situação. Se você estiver passando por uma situação ruim ou está numa situação boa, lembre que Deus está na tua vida. Não mude seu caráter. Não mude o seu jeito de ser. Não seja soberbo, orgulhoso, prepotente. Seja uma pessoa normal. Quando você estiver bem, aproveite o momento bom e seja uma pessoa boa. E quando você estiver no momento ruim, lembre-se que as plantações, as suas ações, vai trazer alguém para ajudá-lo. É o que Paulo aprendeu com isso. Nos momentos altos e baixos, ele sabia que Deus estava com ele. É um conselho que eu dou a vocês. Aprendam a saber lidar nesses momentos, tanto alto como baixo. Amém, amados? E ele fala no versículo 12: sei que o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. É a mesma situação. Aprendi um segredo todo e qualquer circunstância. Tanto estar alimentado como estar com fome. Tanto ter abundância como ter passado necessidade. Paulo, ele diz que nesse autocontrole que ele aprendeu, nesses momentos altos e baixos, porque ele estava preso, ele estava passando dificuldades, e quando ele estava solto, ele trabalhava para si mesmo, para manter pelo menos a alimentação dele, e ele se satisfazia, porque ele sabia que Deus estava sempre com ele. Eu sei que você tem seu emprego, eu sei que você está passando uma situação normal do dia a dia, mas tem muitos que passam dificuldade. Se você está passando bem, ajude. Se você está precisando, espere que o fruto que você plantou venha e chegue para você. Aprenda com Paulo a trabalhar nessas circunstâncias da vida, na abundância ou no período da seca. Mas seja maleável. Entenda que Deus nunca vai te abandonar em meio a qualquer situação. Por isso que ele diz na frase, no versículo 13, que muitos tomam para si: tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele disse isso, é porque ele sabe e tem a certeza que o que fortalece ele é Deus. O que fortalece você é Deus, através do Espírito Santo, através das palavras que vêm
de conforto no momento que você está precisando, através de algum louvor, através de alguma situação que você está, vai chegar o conforto, o consolo. Aí que você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O que te fortalece é Deus, não é outra coisa não. Você pode procurar várias para querer preencher esse conforto, esse algo vazio que está dentro de você. Mas quem te fortalece, eu tenho certeza que é Deus. Você pode até não acreditar, você pode até achar que esse Deus é algo implantado lá atrás, em várias gerações de lá atrás, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, mas até hoje está firme a palavra de Deus, mesmo muitos querendo tirar, desacreditar. Mas eu digo a você, o vazio que você tem dentro, as perturbações que você tem dentro, se Deus tem um propósito na tua vida, com certeza Ele está trazendo algo para preencher e você não percebe, mas é Deus. Crê nisso, mesmo que você não entenda. Deus está te usando e te cuidando. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz lá no 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E eu finalizo com esse versículo. Tudo que você precisa é preenchido através de Cristo, Cristo que morreu na cruz por nós e trouxe, e essa paz te dou. Amados, é bom demais ter Deus na nossa vida. Ele deixou um livro tremendo. Cristo deixou o Espírito Santo. Veja como é o final desse conteúdo. Deus planejou um plano tremendo e trouxe Jesus Cristo para morrer por nós, para lavar os nossos pecados, para que a gente tenha essa liberdade de falar com Ele. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Mas mesmo assim Ele deixou algo tremendo dentro da gente, o Espírito Santo, um alerta, algo que está sempre nos ajudando nos momentos que a gente precisa, o Consolador, aquele que conforta. Ele está dentro de nós. É porque você não percebe, mas só percebe aquele que conhece a Cristo, que deixa Cristo transformar a sua vida. E Ele também deixou, através de muito tempo, de muitos anos, homens inspirados por Ele, escrevendo a palavra, que é a Bíblia, um manual prático, como diz o pastor da igreja que eu faço parte. Um manual prático que traz todas as normas de saber viver nesta terra e ser uma pessoa tremenda, numa vida cheia de conflitos. Tudo isso é questão de fé. Reflite sobre isso e eu te digo, Deus é bom demais. Tu acredita nisso? Fica com Deus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Um abração.